Olá, aqui é o professor Alan. Vamos dar sequência na resolução da prova da UBMEP de nível 3. Paramos aqui na questão de número 11, que diz o seguinte: Antônio, Bento e Carlos jogam dominó nas tardes de domingo. Em cada partida, 2 deles jogam e o terceiro descansa. Quem vence uma partida descansa na próxima. No último domingo, Antônio jogou 12 partidas, Bento jogou 23 e Carlos descansou em 10 partidas. Quantas partidas foram jogadas? Pessoal, para facilitar o entendimento, eu vou criar um exemplo com um valor específico, aí depois a gente vai para a questão. Esse exemplo vai ser na seguinte situação: 4 partidas. Como assim? Nessa situação, 4 partidas foram jogadas. Então a gente tem lá o Antônio, o Bento e o Carlos. Bom, se 4 partidas foram jogadas, então na primeira situação é o seguinte: vamos supor que o Antônio jogou, o Bento jogou e o Carlos descansou. Beleza. Aí vamos supor que o Antônio ganhou. Aí ele vai descansar. Aí o Bento que perdeu, ele vai jogar de novo e o Carlos vai jogar de novo. Aí vamos supor que ficou assim. E depois ficou assim. Vamos fazer diferente. 0. Aqui já é o suficiente, já dá para entender. Então essa foi a configuração. Jogou, jogou, descansou. Descansou, jogou, 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 descansou, jogou, descansou, jogou, jogou. Beleza. O que a gente conclui deste exemplo? O total de descansos, né? Como assim? Se a gente somar os descansos do Antônio, do Bento e do Carlos, a gente tem o número de partidas. Ó, o Antônio descansou 2 vezes, o Bento uma e o Carlos uma. E a soma é 4. Então, vamos anotar isso aqui. Então, o descanso do Antônio, mais o descanso do Bento, mais o descanso do Carlos, tem que ser igual ao número de partidas. Aí o número de partidas eu vou chamar de P, para ficar genérico. Beleza, o que mais a gente tem? Se a gente somar as partidas que foram jogadas, então o Antônio jogou 1, 2, aí o Bento 1, 2, 3 e o Carlos 1, 2, 3. 3, 6, 7, 8. Poxa, 8 é o dobro de 4. E isso é o que realmente acontece. Então, se a gente somar as partidas jogadas pelo Antônio, jogadas pelo Bento e jogadas... Opa, é um J, né? E jogadas pelo Carlos, isso tem que dar 2P. Beleza? E a gente também consegue ter uma terceira conclusão. Se liga só. Se eu pegar o número de partidas jogadas pelo Antônio e somar com o número de partidas que o Antônio descansou, eu tenho o total de partidas. Ele jogou 2 e descansou 2. Tem que dar 4. O Bento, ele jogou 3 e descansou 1. A soma é 4. Então, se a gente pegar... bom, isso vai acontecer... Vai acontecer para os 3, né? Então, eu vou marcar num cantinho aqui, ó. Então, o AJ mais o AD tem que dar P. E o BJ mais o BD tem que dar P. E o CJ mais o CD tem que dar P. Então, o que o Antônio jogou, Antônio descansou, Bento jogou, Bento descansou, o Carlos jogou e o Carlos descansou. Beleza. A partir daqui, a gente já consegue resolver o problema. Por quê? Vamos ver o que o enunciado nos deu? Ele nos deu que o Antônio jogou 12 partidas, o Bento jogou 23 e o Carlos descansou em 10 partidas. Beleza. Como a gente tem mais informações jogadas, vamos trabalhar com essa equação aqui, ó. Pode ser? Então, quantas que o Antônio jogou? 12. Quantas que o Bento jogou? 23. Quantas que o Carlos jogou? Não sei. Então, vou deixar o CJ aqui, igual a 2P. Só que ele me disse que o Carlos descansou em 10. Aí a gente pode usar essa relação aqui, ó. Por quê? As partidas que o Carlos jogou, mais as que ele descansou, tem que dar P. E não é justamente o CJ que a gente quer descobrir?
Então, se eu colocar CJ mais quantas que o Carlos descansou? 10. Igual a P. Vamos isolar o CJ. P menos 10. Beleza? Vou dar um destaque aqui. Agora é só a gente substituir. Vamos fazer a substituição? O 23 com o 12 você já pode somar, vai dar 35. O CJ é P menos 10, vou colocar entre parênteses aqui, igual a 2P. 35, opa, mais P menos 10, igual a 2P. 35 menos 10 é 25. Subtrai P dos dois lados, eu vou ter P. Opa, não é o número de partidas que a gente quer? Tá aí, ó, 25. Gabarito, letra E. Beleza? Então essa foi a maneira que eu encontrei aqui para resolver essa questão. Por que eu dei esse exemplo aqui, ó? Porque você enxergar todas essas situações aqui de maneira imediata, eu acho um tanto incomum, né? Você sacar isso logo de cara. Eu acho que você testar, ver se existe um padrão e falar, opa, vou usar esse padrão a meu favor, né? Então, se você mudar aqui o 4 partidas para 3, para 5, para 2, você vai chegar exatamente no mesmo resultado. A soma das partidas descansadas é igual ao total de partidas e a soma das jogadas é o dobro. Beleza? Aí você faz o algebrismo aqui, vai isolando e você consegue chegar na resposta. Essa é uma questão que eu não considero ela muito fácil, porque esse tipo de questão aqui, para você resolver, você tem que ter resolvido uma parecida. Isso é muito comum em Olimpíada ou provas de nível mais alto. Né? Você tem que conhecer a questão, né? Eu já resolvi uma parecida e tal. Né? Essas questões têm muito disso também, então eu não acho essa questão fácil, não. Mas me conta você aqui nos comentários. Você acha essa questão fácil? Acha ela difícil? Você acertou no dia da prova? Fez de um jeito diferente? Conta aqui pra mim. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e até a próxima.